Após explorarmos mundos de fantasia, horror, ficção científica e comédia, é hora de entrar no ringue e analisar a franquia que não apenas definiu, mas que criou o gênero de jogos de luta como o conhecemos hoje. Faremos agora uma análise minuciosa de Street Fighter, a lendária série da Capcom que transformou uma simples competição de artes marciais em um fenômeno cultural global. Uma análise expansiva de Street Fighter, o Hadouken que ecoou pelo mundo. Falar de Street Fighter é falar da própria fundação dos jogos de luta modernos. Embora o primeiro jogo de 1987 tenha sido um experimento rudimentar, foi sua sequência, Street Fighter II, The World Warrior, 1991, que causou um impacto sísmico na indústria. Lançado nos arcades, foi uma revolução que estabeleceu a gramática fundamental que quase todos os jogos do gênero seguiriam por décadas. A ideia de um elenco diversificado de lutadores de todo o mundo, cada um com seu próprio estilo de luta e golpes especiais executados através de comandos de movimento, tornou-se o padrão ouro. A série é mais do que apenas uma competição. É uma tapeçaria de histórias sobre autodescoberta, rivalidade, vingança e a busca incessante por se tornar o mais forte. É um panteão de personagens que se tornaram ícones da cultura pop, reconhecíveis instantaneamente por seus visuais, seus gritos de guerra e seus golpes especiais. A jornada de Street Fighter através das décadas é a própria história da evolução do gênero de luta. Uma saga que renasceu das cinzas várias vezes e que hoje continua mais forte do que nunca. Os pilares do combate. A gramática do jogo de luta. A genialidade de Street Fighter II foi ter criado uma linguagem de combate universal. O layout de 6 botões, 3 para socos, fraco, médio, forte e 3 para chutes, oferecendo uma gama de opções e profundidade estratégica que era inédita na época. Golpes especiais. A ideia de executar comandos de movimento precisos no direcional, como a clássica meia-lua para frente, seguidos de um botão de ataque para soltar um projétil de energia, Hadouken, ou um uppercut invencível, Shoryuken, foi revolucionária. Isso adicionou uma camada de habilidade e mistério, fazendo com que os jogadores se reunissem nos arcades para compartilhar e dominar esses segredos. Combos. Embora descoberto quase por acidente, o conceito de encadear múltiplos ataques, de forma que o oponente não pudesse escapar, se tornou a espinha dorsal do combate de alto nível, recompensando o ritmo, a precisão e a criatividade. Essa estrutura fundamental provou ser tão robusta que permanece no coração da série até hoje, servindo como a base sobre a qual novas mecânicas são construídas a cada geração. Os Guerreiros Mundiais, um panteão de ícones culturais. A verdadeira força de Street Fighter reside em seu elenco inesquecível. Eles não são apenas avatares, são arquétipos que definiram o gênero. Ryu, o buscador do caminho, o protagonista por excelência dos jogos de luta. Ryu não luta por fama ou fortuna, mas pela autodescoberta. Ele é um guerreiro errante, um artista marcial, dedicado a aperfeiçoar sua técnica e a encontrar a resposta no coração da batalha. Sua jornada é filosófica, uma luta constante para controlar sua escuridão interior. O Satsui no Hado, a intenção assassina, que ameaça consumi-lo. Ken Masters, o rival dourado, o eterno amigo e rival de Ryu. Treinado sob o mesmo mestre, Ken é o contraponto perfeito, extravagante, confiante, um campeão americano e um homem de família. Enquanto Ryu busca a pureza da luta, Ken busca provar sua força sem sacrificar sua vida pessoal. Sua rivalidade é uma das mais icônicas da história dos jogos, baseada em respeito e um desejo mútuo de se superarem. Chun-Li, a primeira dama dos jogos de luta. Chun-Li quebrou barreiras. Em uma era dominada por personagens masculinos,
Ela se apresentou como uma agente da Interpol forte, rápida e com uma motivação pessoal poderosa: vingar a morte de seu pai nas mãos do vilão M. Bison. Com suas pernas poderosas e seu icônico Spinning Bird Kick, ela se tornou um símbolo de força feminina e uma das personagens mais amadas e reconhecidas da franquia. M. Bison, Vega no Japão, o tirano, o principal antagonista da série clássica. M. Bison é a personificação da megalomania. Líder da organização criminosa Shadaloo, ele busca a dominação mundial através de seu poder psíquico, o Psycho Power. Seu design, com seu cap de ditador e seu sorriso maligno, o tornou um dos vilões mais icônicos dos videogames. Akuma, Gouki no Japão, o demônio da luta. Se Ryu luta para controlar sua escuridão, Akuma é aquele que a abraçou completamente. Ele é o irmão do mestre de Ryu e Ken, um guerreiro que abandonou sua humanidade em troca de um poder supremo, tornando-se um mestre do Satsui no Hado. Ele não é um vilão no sentido de dominação mundial. Ele é uma força da natureza, um demônio que busca apenas lutar contra os oponentes mais fortes até a morte. Ele representa o caminho sombrio que Ryu poderia trilhar. A evolução da luta, uma jornada através das gerações. Cada nova entrada na série Street Fighter reflete uma era diferente dos jogos de luta, introduzindo novas mecânicas e refinando a fórmula. Street Fighter 2, 1991. A Revolução. O jogo que começou tudo. Seu sucesso nos arcades foi tão massivo que gerou inúmeras atualizações. Champion Edition, Hyper Fighting, Super Turbo. Cada uma adicionando novos personagens e refinando o equilíbrio. Ele criou a comunidade de jogos de luta, FGC, Fighting Game Community, e estabeleceu o padrão para a competição. Street Fighter Alpha, 0, anos 90. A expansão da lenda. Esta série prequel preencheu a lacuna entre o primeiro e o segundo jogo. Com um estilo de arte inspirado em animes, a série Alpha expandiu a história. Introduziu personagens amados como Charlie Nash, Rose e o comediante Dan Hibiki, e adicionou novas mecânicas como os Custom Combos, aprofundando a expressão criativa dos jogadores. Street Fighter 3, final dos anos 90. A obra-prima técnica, considerado por muitos puristas como o auge da animação em sprites 2D, S-Fist foi uma sequência ousada que substituiu quase todo o elenco clássico por novos lutadores como Alex, Ibuki e Dudley. Sua maior inovação foi a mecânica do parry, a parar, que permitia ao jogador, com um timing perfeito, anular um ataque sem receber dano e iniciar um contra-ataque devastador. Esta mecânica foi imortalizada no Evo Moment 37, um dos momentos mais famosos da história dos esportes, onde o jogador Daigo Umehara aparou uma sequência inteira de golpes para vencer a partida. Street Fighter 4, 2008. O grande renascimento. Após um longo hiato, SFIV trouxe a franquia e todo o gênero de luta de volta aos holofotes. Com um estilo de arte 2.5D que mantinha a jogabilidade 2D clássica, o jogo foi um sucesso estrondoso. Sua principal mecânica foi o Focus Attack, que permitia absorver um golpe e contra-atacar. A decisão mais inteligente foi trazer de volta o elenco original de Street Fighter 2, unindo a nostalgia dos veteranos com uma nova geração de jogadores. Street Fighter V, 2016. A era do jogo como serviço. SFV teve um lançamento conturbado, criticado pela falta de conteúdo para um jogador. No entanto, ao longo de seus anos de vida, ele se tornou um jogo de luta competitivo sólido. Seu V-System, V-Skill e V-Trigger dava a cada personagem habilidades únicas que podiam virar o jogo, adicionando uma camada extra de estratégia e personalização. Street Fighter VI, 2023. A culminação moderna, SF6, é amplamente visto como uma obra-prima que aprendeu com os erros e acertos de seus predecessores.
Ele foi projetado para ser acessível a novatos e profundo para veteranos. Os controles modernos simplificam a execução de golpes especiais, enquanto o novo Drive System oferece uma barra de recursos universal que governa múltiplas mecânicas, parry, focus attack, etc., criando um jogo de uma profundidade estratégica imensa. Além disso, o modo World Tour oferece uma experiência robusta para um jogador, algo que faltava na série há muito tempo. Conclusão: o legado eterno do lutador de rua, o legado de Street Fighter, é monumental. É uma franquia que não apenas gerou bilhões em receita, mas que criou uma cultura. Ela deu origem à comunidade global de jogos de luta, transformando encontros em fliperamas em torneios internacionais como o EVO. Seus personagens são embaixadores dos videogames, e sua jogabilidade estabeleceu um léxico que todos os outros jogos do gênero tiveram que aprender a falar. De um simples duelo em um arcade a um fenômeno global de esportes, a jornada de Street Fighter é a própria busca de seu protagonista, Ryu, uma busca contínua pela perfeição, adaptando-se, evoluindo e sempre encontrando a resposta no coração da batalha. Com o sucesso de Street Fighter VI, a série provou que, mesmo após mais de 35 anos, seu espírito de luta continua tão forte e vibrante como sempre, pronto para inspirar uma nova geração de guerreiros mundiais.